vamos para a planilha do Excel e começar a montar a solução do nosso problema. Vamos organizar aqui mais ou menos a planilha com alguns dados do problema, certo? Dados do trecho 1, por exemplo, seriam os dados do nosso primeiro trecho. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. 120. Dados do trecho 1. Então, quais seriam os dados relevantes desse trecho 1? O diâmetro do tubo, né, em milímetros. Esse diâmetro em milímetros é um diâmetro de 150 milímetros, são os dados aí do problema. Ele tem um comprimento L1 em metros. Esse comprimento L1 em metros é um comprimento de 200 metros. Ele tem uma rugosidade relativa, um epsilon 1 em milímetros. Vou deixar aqui como é, para não ter que escrever o epsilon, né? Vamos escrever o epsilon, vai. Né? É só selecionar aqui, ó, e pedir para pôr um símbolo, né? Aqui, tipo de fonte. A gente busca lá o símbolo. Símbolo. Um Y. Então, uma rugosidade absoluta no primeiro trecho. Vamos ver então que temos ali uma tubulação de ferro fundido novo nesse nosso primeiro trecho, certo? E de acordo com as nossas tabelas, figura que não quer subir, essa rugosidade, nós até chegamos a anotar lá, é uma rugosidade de 0,38, né? Então temos ali uma rugosidade de 0,38, vamos lá? 0,38 milímetros, 0,25 a 0,50, vamos adotar ali um valor médio de 0,38. Já vamos aproveitar para tirar também a rugosidade do segundo trecho, para observarmos aqui o ferro fundido velho, de 3 a 5, vamos considerar um valor médio de 4, tá? Então, de 3 a 5, nós vamos usar ali 4 como sendo um valor médio para o ferro fundido velho, valor do segundo trecho. Então, a perda de carga do primeiro trecho, a rugosidade de 0,38 milímetros, pegamos o valor médio, no computador é ponto separador de decimal, 0,38. Quais seriam outras características desse primeiro trecho nosso, pessoal? Nós temos os Ks, os valores dos Ks das singularidades, né? Então, vamos pegar aqui o K do crivo, por exemplo. Vamos pegar o K da curva de 90 graus, curva 90. Vamos pegar o K do registro de gaveta e vamos pegar o K do alargamento gradual. Esses Ks são números adimensionais, então são fatores adimensionais, certo? Então, no caso do crivo, o K é 0,75. No caso da curva de 90, nós vamos pegar um valor médio para raio longo, né? Uma curva que não tem restrições de espaço para fazer a mudança de direção, um K de 0,33. O registro de gaveta ele tem um K pequeno, 0,2, e o alargamento gradual ele tem um K de 0,3 com base na maior velocidade verificada no trecho 1, certo? Então, esses são os dados do trecho 1, acho que todos que nós precisamos aqui de início. Vamos colocar aqui quais seriam os dados do segundo trecho, os dados do trecho 2. O diâmetro D2, ele é um diâmetro de 300 milímetros. Então, nós temos ali um diâmetro de 300 milímetros, um L2 de 320 milímetros, um E2 de 4 milímetros, o tubo é de ferro fundido velho. Então, aqui o L2 e aqui o Y2. Nós não temos um crivo, mas temos lá uma curva de 45 graus, certo? Então, uma curva de 45 graus, que vai nos dar um K de 0,2, um K baixo, tão baixo quanto do registro de gaveta aberto, certo? E temos lá o registro de gaveta aberto e temos a saída de canalização. Vamos transportar aqui o valor do registro de gaveta aberto, 0,2, e o K da saída, nós vamos usar um valor médio de 1,08, né? Que é o K da saída de canalização, é uma saída não afogada, né? É afogada o nosso problema.
e o nosso K vai ser um K aqui de 1,08, um valor médio do que a literatura nos sugere, 1,08. Então são esses os parâmetros do problema. Nós temos aqui dados gerais. Desses dados gerais, por exemplo, nós temos o valor do nível de água em NA1, que vai ser igual ao Z1 em metros. O Z1 é a equação de Bernoulli. Esses dados gerais, ele tem o Z1 na cota 823 metros. O NA2, o nível de água lá do reservatório de Jusante, seria igual ao Z2 em metros, uma cota de 813 metros. E a própria vazão do escoamento. Essa vazão em metros cúbicos por segundo é o que a gente quer calcular. Dessa vazão vão depender as velocidades, certo? Então, essa vazão aqui ela vai ser utilizada no cálculo das velocidades, tanto da velocidade V1 quanto da velocidade V2. Mas antes disso, podemos já calcular as áreas das seções transversais A1 e A2. As áreas A1 e A2 das duas seções transversais das nossas tubulações, certo? Então, a área A1 é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado, mas o diâmetro aqui está em milímetro, ele não pode entrar em milímetro, temos que converter para metros, então dividimos por 1000, elevamos ao quadrado, dividimos por 4. Então, essa é a área da seção transversal da tubulação 1. Vou deixar aqui com outra cor para mostrar que os valores calculados, deixa eu ver o que chama mais atenção, são diferentes dos valores fornecidos pelo problema, pelos dados. Tá? Da mesma forma, vamos calcular a área da seção transversal 2. Então, aqui, d ao quadrado, estamos convertendo o diâmetro de milímetros para metros, dividido por 4, essa é a área da seção transversal 2. Vamos calcular a velocidade de escoamento, a velocidade média de escoamento no primeiro trecho. E também faremos isso para o segundo trecho. Mas como fazer isso? Sim, essas velocidades de escoamento dependem da vazão, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos impor um valor qualquer de vazão, vamos chutar aqui um valor qualquer de vazão. Podemos colocar qualquer valor, mas às vezes é interessante a gente ter uma noção de ordem de grandeza. A gente não chutar valor absurdo, né, pessoal? Então vamos imaginar a adutora do Bom Jardim. A adutora aqui de Uberlândia, que transporta a água do reservatório do Bom Jardim, a partir de um canal de derivação que interliga o reservatório com o sistema de bombeamento e que transporta essa água até a estação de tratamento do Bom Jardim, ali no Caraíba, certo? São mais ou menos 8,5 km de linha de canalização e ali a vazão fica em torno de 1 metro cúbico por segundo a 1,5 metro cúbico por segundo, mais ou menos é essa ordem de grandeza. Não é pouca coisa, né? Essa é a vazão, por exemplo, de um pequeno córrego. Não é uma vazão tão pequena assim. Né? Então, 1,3 metro cúbico por segundo, 1 metro cúbico por segundo. Então, é mais ou menos essa ordem de grandeza das vazões transportadas naquela adutora. Vamos partir do princípio que essa vazão seja 1. É um chute inicial. Eu vou até deixar essa vazão aqui em vermelho, porque o que estamos fazendo aqui é um chute inicial para a vazão. Já dá para adivinhar que nós vamos usar o tal do atingimento, né, pessoal, para fazer o cálculo. Tá? Então, esse é apenas um chute inicial, mas que vai nos permitir calcular tanto o V1 quanto o V2. Então, o V1 é igual a vazão dividido pela área A1. O V2 igual a vazão dividido pela área A2. Temos esses valores. São valores, assim, absurdos, pessoal. Uma velocidade aí vou colocar aqui azul, uma velocidade de 56 metros por segundo, uma velocidade também de 14 metros por segundo, são velocidades muito altas. Tá? Então, o nosso chute inicial aqui não foi um chute tão bom, porque os diâmetros das tubulações são pequenos, e esses diâmetros pequenos, para uma vazão grande, conduziriam a velocidades exageradas, como nós estamos mostrando aí. Então, vamos reduzir um pouco esse chute inicial, aí, por exemplo, para 0,1, certo? Reduzindo aí para que a gente possa ter velocidades aí menores. Então, considerando um chute inicial de 0,1 metro cúbico por segundo. Tudo bem? Está aqui, pessoal? Feito isso,
nós podemos calcular os números de Reynolds nessas canalizações, tanto no trecho 1 quanto no trecho 2. Então, o número de Reynolds em 1 e o número de Reynolds em 2. O número de Reynolds é igual à velocidade característica, no caso de escoamento em conduto forçado, é a velocidade média na seção transversal, vezes o diâmetro, que é o comprimento característico para escoamentos em condutos forçados. O diâmetro tem que entrar em metros, então nós estamos aqui o valor em milímetro dividido por metro, dividido pela viscosidade do fluido. O fluido é água em temperatura ambiente, a viscosidade é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. A gente pode até entrar como dado geral do problema, para o problema ficar legal, a viscosidade do fluido. Vamos imaginar que a gente queira transportar um outro fluido, um fluido mais viscoso, por exemplo, tá? Então, aqui, vamos chamar isso aqui de viscosidade dinâmica. É um dado geral também. A viscosidade dinâmica do fluido, ela é dada em metro quadrado por segundo. No caso da água, a temperatura ambiente é 10 a menos 6, certo? 1 é menos 6 significa 10 a menos 6 no Excel. Então, é um dado do problema, tá? Então, vamos utilizar essa viscosidade para fazer o cálculo. Número de Reynolds, velocidade, vezes a dimensão característica, o diâmetro, porém, dividido por 1000, porque o diâmetro ele tem que entrar em metros, dividido pela viscosidade dinâmica, não dinâmica, tá? Vamos corrigir aqui, a viscosidade que entra lá não é a dinâmica é o μ da lei de viscosidade de Newton. A viscosidade do número de Reynolds é a viscosidade cinemática. Então, essa é a viscosidade cinemática. A viscosidade dinâmica é 10 a menos 3, desculpa, né? Quilograma por metro por segundo da água em temperatura ambiente. A cinemática, 10 a menos 6. Então, o que entra no cálculo do número de Reynolds é o μ, a viscosidade cinemática. Temos o número de Reynolds aí, ó, para esses valores, 848.000, turbulento, né? No caso de escoamento em condutos forçados, se ele for maior que 4.000, o escoamento já é turbulento. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo trecho, pegando lá a velocidade, multiplicando pelo diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática do fluxo. O número de Reynolds 424.000, logicamente, turbulento escoamento no segundo trecho. Vamos também fazer o cálculo aqui das nossas rugosidades relativas, das rugosidades epsilon sobre D. Então, vou pegar aqui o epsilon. Não levou formatação, também não vou levar formatação nenhuma não, a gente perde tempo com isso, tá? Esse aqui é o epsilon sobre D, então é 1 dividido por D1, isso é adimensional, certo? Então o E1 dividido por D1, tanto quanto o E2 dividido por D2, são valores adimensionais, portanto essas viscosidades, elas têm que ser utilizadas, essa rugosidade relativa, ela tem que ser calculada considerando a rugosidade e o diâmetro na mesma unidade. O epsilon e o D têm que estar na mesma unidade. Como pelas tabelas a rugosidade absoluta ela já é dada em milímetro, eu vou dividir pelo diâmetro do tubo em milímetro aqui, ó. Certo? Então a gente não precisa, nesse caso, fazer essa conversão de unidade, porque o epsilon sobre D é adimensional. Então 4 dividido pelo diâmetro em milímetro. Dessa maneira, temos as rugosidades relativas das tubulações. Feito isso, vamos calcular então o nosso fator de cisalhamento. O fator de cisalhamento em 1 e o fator de cisalhamento em 2. O fator de cisalhamento é um número também adimensional. Vamos utilizar a fórmula de Suomi-Jain. 0,25 dividido, aqui abre parênteses, por log, seria o log na base 10, né? Na base 10 de epsilon sobre D, dividido por 3,7. Essa é a formulação que nós anotamos lá na parte teórica, no bloco de anotações, tá? Mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds, esse número de Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado, temos o fator de cisalhamento de 0,025. Tudo bem, pessoal? Vamos repetir essa conta aí para a seção 2, para a linha 2 de tubulação, trecho final. 0,25 dividido por log de epsilon sobre D, dividido por 3,7, mais 5,74, dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9,
tudo isso ao quadrado, temos aí o fator de cisalhamento. Dica importante para a gente se guiar no nosso cálculo. O fator de cisalhamento F normalmente está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. É isso que a gente tem aqui, certo? O F está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. De 0,01 a 0,009, 0,099. Normalmente são essas as ordens de grandeza que os Fs são encontrados para os nossos problemas de engenharia civil. Se ele fugir dessa ordem de grandeza de 10 a menos 2, a gente já tem que ficar um pouco esperto. É tolerável ele cair na ordem de grandeza de 10 a menos 1, é tolerável ele cair na ordem de grandeza de 10 a menos 3, mas sair disso, aí provavelmente já mostra que houve algum erro ali para trás, tá? Então são valores comuns na ordem de 10 a menos 2 do fator de cisalhamento. E aí podemos partir para o cálculo da perda de carga distribuída, vou chamar aqui distribuída em 1, essa perda de carga em metros. E também calcular a perda de carga distribuída em 2. Uma perda de carga dada em metros. Também. Certo? Aplicando a fórmula universal nesses dois casos. Então, aqui fica F1 vezes L dividido por D. Aqui o diâmetro tem que entrar em metros. FLD vezes V ao quadrado dividido por 2G, 2 vezes 9,81, 19,62. Então, teríamos uma perda de carga distribuída em 1 de 50 e quase 55 metros. Tá? Esse ainda não é um valor final, porque a gente precisa de cálculo, né, para acertar, ajustar o valor dessa vazão. Nós estamos partindo de uma vazão que foi arbitrada. A vazão de partida foi arbitrada, ela ainda não é a vazão final. Também vamos fazer a mesma coisa com a tubulação 2, calcular a perda de carga na tubulação 2 utilizando a fórmula universal. F2 vezes L2 dividido por V2 vezes V2 ao quadrado sobre 2G. Temos aí perda de carga de 4,6 metros, valor ainda estimado, certo? Vamos aqui calcular a soma das perdas de cargas localizadas no trecho 1 em metros. Nessas perdas de cargas localizadas no trecho 1, a gente vai computar os coeficientes de perda de carga. Por exemplo, nós temos o coeficiente de perda de carga no crivo. Veja que eu vou agrupar esses coeficientes de perda de carga somando dentro de parênteses, porque o V1 ao quadrado sobre 2G é o mesmo, certo? Então, a gente pode já colocar o V1 ao quadrado sobre 2G em evidência. Curvas de 90 graus, são duas, então 2 vezes 0,33. Mais o registro de gaveta é um só, mais o alargamento gradual, 0,3. Tudo isso multiplicando, então, por V1 ao quadrado dividido por 2G. 2 vezes 9,81. Essa aqui é a soma das perdas de carga localizadas no primeiro trecho, certo? Vamos fazer aqui a soma das perdas de cargas localizadas no trecho 2. Essas perdas também computadas em metros. Da mesma forma, eu vou colocar aqui em evidência o V2 ao quadrado sobre 2G. Então, na sequência, a gente tem duas curvas de 45 graus, então 2 vezes 0,2, mais um registro de gaveta, mais a saída de canalização. E aí vamos multiplicar isso pela carga cinética nesse segundo trecho. V2 ao quadrado sobre 2G, 2 vezes 9,81. Teríamos essa perda de carga localizada no segundo trecho. Certo? E temos como dados gerais, nem vou colocar como dado geral, mas eu vou colocar aqui, de uma forma separada, a equação geral do nosso problema. Essa equação geral, ela tem uma perda de carga calculada, pela equação de Bernoulli. Essa perda de carga calculada pela equação de Bernoulli nos deu como valor a diferença entre os níveis de água. NA1 menos NA2. Certo? Vamos voltar aqui para a gente ver. Olha lá, perda de carga total
certo? É a diferença entre os níveis de água Na1 e Na2. Então, é a equação computada lá pela equação de Bernoulli. Vou deixar isso aqui até nessa cor aqui também. E temos a perda de carga que nós vamos calcular. Seria o segundo membro da nossa equação geral. Então, o que eu chamo de perda de carga calculada aqui é, na nossa equação geral, isso aqui, ó, tá? Então, nós vamos chamar isso aqui de perda de carga calculada. Isso aqui é a perda de carga calculada lá no Excel. Note que a perda de carga calculada tem que dar igual a perda de carga total, certo? Então, nós vamos colocar ali o segundo membro da equação com a perda de carga calculada. Então, ela vai ser a soma de todas as perdas de carga. Distribuída no primeiro trecho, mas é localizada no primeiro trecho, mas é distribuída no segundo trecho, mais a localizada no segundo trecho. 63, né? Quase 63 metros. Então, 0,1 é a resposta do problema, pessoal? Não é. O que tem que acontecer é que tem que ser igual a 10, certo? Então, nós podemos fazer aqui um atingir meta de forma a nos calcular uma relação entre o DH de Bernoulli com o DH calculado. Uma relação entre essas duas perdas de carga. Essa relação entre as duas perdas de carga tem que dar 1, certo? Então, por Bernoulli dividido pela calculada deu 0,15. Esse valor tem que ser igual a 1. Quando encontrarmos esse valor igual a 1, nós encontramos a solução do nosso problema, que é o valor da vazão calculada. Pergunto para vocês, tem dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Bom, então como que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui o atingir meta, certo? Vamos lá então, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Muito bem, então vamos definir célula. É a célula que tem que ter a meta a ser atingida. É essa célula aqui, H12, ela tem que ter o valor 1, alterando a célula ou alternando a célula que tem a vazão, certo? Então nós montamos o atingir meta e aí o cálculo iterativo vai nos levar ao valor da vazão que satisfaça a essa condição. Ok? Veja então que a vazão que vai satisfazer esse nosso atingir meta é uma vazão aí, que isso aqui está em metro cúbico por segundo, mas nós podemos transformar isso em litros por segundo. Seria uma vazão aí de 39,67 litros por segundo. É essa a solução do nosso problema, certo? Uma vazão aí de quase 40 litros por segundo. É essa vazão que leva à solução do problema. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, dessa forma, nós também podemos observar o nosso problema, os valores das perdas de cargas verificadas em cada um dos trechos, fazendo análise dessas perdas de carga, tanto das distribuídas quanto das localizadas, mas eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente agora, para a perda de carga distribuída, tá? Veja que a perda de carga distribuída no trecho 1, deixa eu só melhorar isso aqui, não era bem isso que eu queria fazer, não. Era isso, certo? A perda de carga distribuída no trecho 1 deu 8,76 metros. A perda de carga distribuída no trecho 2, 0,72 metros. Então veja que essa aqui deu mais do que 10 vezes maior do que essa. Tá vendo? Então veja que a perda de carga distribuída no trecho 1 foi quase 10 vezes maior, foi mais do que 10 vezes maior, inclusive, do que a perda de carga distribuída no trecho 2. O que acontece no trecho 2? Veja que o trecho 2 ele tem um tubo mais rugoso, ferro fundido velho, rugosidade 4. Aqui era 0,38 que nós aplicamos. O trecho 2 ele é um trecho mais comprido, tem comprimento de 320 metros. Aqui nós aplicamos 200 metros de comprimento. Por que, pessoal? Que a perda de carga no primeiro trecho, um trecho mais curto e menos rugoso, foi mais do que 10 vezes maior do que a perda de carga no segundo trecho, mais comprido e bem mais rugoso. O que aconteceu para que a perda de carga nesse primeiro trecho pudesse ser tão expressiva assim, tão maior do que a perda de carga no segundo trecho? O diâmetro.
Veja que o diâmetro desse primeiro trecho ele é metade do diâmetro do segundo trecho. E mesmo esse primeiro trecho sendo mais liso e menos comprido, mais curto, a perda de carga nele foi muito grande. Por quê? Porque o diâmetro é grande, certo? O diâmetro é pequeno, né? E vimos que a perda de carga ela é inversamente proporcional ao diâmetro. Então, para diâmetros pequenos, as perdas de carga tendem a ser grandes. Vamos imaginar que você... Porque, por exemplo, quando a gente vai tomar um milkshake, o canudinho ele tem um diâmetro maior, não pode ser um canudinho fininho, igual aqueles de Guaraná, né? Aqueles de Guaraná de festa de criança, né? Você vai tomar um milkshake, o canudinho ele é grosso, ele tem um diâmetro grande. Você vai tomar um Guaranazinho mineiro lá, o diâmetro é pequeno do canudinho, certo? Porque a perda de carga no diâmetro pequeno é muito maior. Como o milkshake é um fluido muito viscoso, você teria que fazer muita força para succionar aquele milkshake e isso levaria a uma perda de carga muito grande se o diâmetro do canudinho fosse pequeno. Aí o diâmetro tem que ser um diâmetro maior para a perda de carga não ser tão grande e você não morrer ali para tomar um milkshake. Certo, pessoal? Então, o diâmetro é um fator de enorme influência na perda de carga. Diâmetros pequenos tendem a levar a velocidades grandes. E velocidades grandes levam a perda de cargas grandes, porque a perda de carga depende da velocidade, tanto na carga cinética quanto no fator F1, o fator de cisalhamento, certo? Se nós observarmos a velocidade do primeiro trecho, 2,24 metros por segundo, do segundo trecho, 0,56 metros por segundo. É até recomendável no cômputo de adutoras, no dimensionamento de adutoras, que as velocidades sejam, no máximo, entre 1,5 e 2 metros por segundo. Alguns mais rigorosos usam o valor de 1,5 metros por segundo, outros menos rigorosos usam 2 metros por segundo. Essa velocidade ela tem que ter um limite superior. Por quê, pessoal? Porque velocidades muito altas levam à erosão da tubulação. Aquela água com velocidade muito grande, ela gera tensões cisalhantes muito elevadas no fundo da tubulação. Deixa eu tentar fazer um esquema aqui para a gente ilustrar isso. Vamos imaginar aqui que a gente tem aqui a parede de baixo da tubulação, aqui a parede de cima da tubulação, certo? Então, nós temos ali um trecho de tubulação que a gente vai analisar. Se a velocidade média aqui for uma velocidade muito grande, uma velocidade muito elevada, o fluido, ao passar com velocidade muito elevada aqui, ele produz muitas tensões cisalhantes na parede. Eu estou desenhando a tensão que o fluido produz na parede, certo? Então, há uma tensão cisalhante elevada produzida pelo escoamento na parede. A tensão cisalhante aqui vai ser grande, a tensão cisalhante aqui vai ser grande. E com essas tensões cisalhantes elevadas, há a tendência que, com o passar dos anos, esse material seja desgastado. Parte desse material ele acaba entrando dentro do escoamento em função do grande cisalhamento, da grande fricção produzida pelo fluido com as paredes, certo? E isso é erosão do material. Mesmo que o material seja ferro fundido, que seja plástico, PVC, sofre erosão quando está submetido a grandes tensões cisalhantes. E quem causa essas grandes tal zero? Essa velocidade grande, certo? Então as velocidades elas precisam ser limitadas para não ter valores exageradamente grandes. E esse valor de 2,24 metros por segundo está um pouquinho acima do que é aplicado na prática. Normalmente, no máximo, um valor de 2 metros por segundo. Então, o que a gente poderia fazer, pessoal, para enquadrar o problema na norma? O que está fazendo a velocidade ficar grande? O diâmetro pequeno. Tá? Então, uma solução seria produzirmos um diâmetro maior, porque o diâmetro de 150 milímetros nesse trecho, ele é um diâmetro que vai levar uma velocidade um pouco acima do tolerável, da velocidade máxima permissível para não causar erosão na tubulação. Então, seria interessante a gente testar, e daí a importância de resolver um problema como esse no Excel, a gente testar um outro diâmetro. Então, eu alterei o diâmetro para 200 milímetros, lógico que os valores não são mais os valores finais, porque a relação aqui não ficou igual a 1. E a gente roda de novo atingir meta. Mas como todo o nosso problema foi geral, nós montamos um problema de uma forma extremamente geral, certo? Nós temos condições de, ao aplicar o atingir meta,
verificarmos se, para o diâmetro de 200 milímetros, a velocidade V1 passa na norma, tá certo? Então, vamos verificar de novo. Vamos lá em dados, teste de hipóteses, atingir meta. A meta tem que ser atingida na célula H2 para valor 1, alternando a célula que tem a vazão. Calculou? A vazão mudaria aí para... Inclusive, a gente consegue aumentar a vazão, veja que interessante, né? Mas a nossa velocidade V1, ela ainda fica com um valor alto, um pouquinho abaixo do anterior, mas um pouquinho alto, um pouquinho acima da média, certo? E aí a gente pode fazer testes de diâmetros, 250 milímetros, por exemplo, e ver o que isso vai condicionar para a gente. Será que os 250 milímetros passa, né? Isso acaba aumentando a vazão do escoamento, né? Então, isso pode levar a uma solução que não vai ser atingida também. 250 milímetros para a meta 1, alternando a vazão. A vazão aumenta e a gente tem aí uma velocidade que diminui um pouquinho, ela já fica mais próxima da norma. Tá? Se nós adotarmos aqui, não mais mexermos no diâmetro D1, mas alterarmos o diâmetro D3, o D2, né? Chamei aqui de D2, mas seria interessante aqui D3, a gente pode também chegar a alguma solução do problema. Tá? Então, vamos colocar o diâmetro D1 de 200 milímetros e o D2 de 250 milímetros. E isso pode aí nos ajudar, nos auxiliar. Tá? A gente aplica novamente o atingir meta. Alternando a vazão aqui. Ok. E aí passou, certo? Nós chegamos a uma velocidade inferior a 2 metros por segundo. Então, mais uma vez, eu quero frisar aqui a importância, e é por isso que nós estamos aplicando isso, e esse ensino remoto acabou nos facilitando aplicar esse tipo de ferramenta. É muito importante resolvermos nossos problemas de forma automatizada em planilha eletrônica. Resolver aquele probleminha na mão, isso é coisa do passado, pessoal. Já há muito tempo, tá? Ninguém usa mais calculadora na vida prática de engenheiro. Isso aí a gente usa só para fazer prova presencial, né? Mas a gente não usa mais calculadora para fazer qualquer tipo de cálculo. Ou a gente usa programas próprios para aquele tipo de cálculo, ou a gente usa o Excel. E dominar o Excel é muito importante, porque às vezes um programa lá próprio, ele não faz o tipo de cálculo específico que você precisa fazer. Por isso, é muito importante dominar o Excel, certo? Então, nesse problema, nós verificamos que o melhor cenário que enquadra as velocidades dentro da norma seria um cenário, por exemplo, não é o único cenário, mas um cenário com o trecho 1 com 200 milímetros e o trecho 2 com 250 milímetros. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida aqui? Beleza, então nós encerramos aqui essa aula. Eu vou pedir para que vocês não saiam, para que eu possa salvar a lista de participantes, aí eu dou o sinal para vocês. Na aula assíncrona de amanhã, nós vamos entrar então na unidade 7, a última unidade nossa, falando sobre sistemas de bombeamento, certo? Nós vamos verificar que vamos aplicar os mesmos critérios, né, os mesmos equacionamentos aqui, mas considerando a presença de uma singularidade especial, a bomba. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui a